Ele entrou fracassado, derrotado, endividado, mas saiu os valentes de Davi. Essa vida que você está passando hoje, eu quero te dizer que você já vai ser um dos maiores. Lembra do gigante que Deus já ajudou você a derrubar? Lembra quando você não tinha documento nesse país? Lembra quando você não tinha emprego nessa nação? Lembra quando você não sabia falar nem bonjour? Lembra quando seu filho estava perdido lá no mundo? Lembra quando você estava orando para você viver o que você está vivendo hoje? Você já venceu coisas maiores. Pega a espada de volta. Olha na onde você chegou. Não vai ser essa luta que vai te derrubar. Tu és matador de gigante. Tu és matador de gigante. É no teu nome que você vai ter vitória. A palavra de Deus diz amém. Louvado seja Deus. 2 ou 3, né? Eu vou perguntar mais uma vez. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diz amém. Agora melhorou. 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 8 e versículo de número 9. Eu peço agora que não se movimente para nos ajudar. 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 8 e 9, aqueles que encontraram diz amém. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era depressa. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Carvalho, eis que ela aqui está, envolto num pano dentro de trás do altar. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante a esta. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você pode orar comigo e orar por mim? Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra que lemos, por essa porção da tua palavra. Te peço, Senhor, fale conosco por intermédio da mesma. Use-me como um instrumento em tuas mãos, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor Davi, o cantor Davi, o músico Davi, o jovem Davi, ele está num momento da sua vida muito difícil. Esse texto, que ora acabamos de ler, relata uma perseguição implacável, devido a um ciúme e a uma certeza que Davi tinha sido ungido o novo rei de Israel. Davi, um simples jovem, que pacentava a ovelha de seu pai, um dia teve a visita de um profeta, de um sacerdote, profeta Samuel. Deus fala ao profeta Samuel: vai à casa de Jessé, pegue um chifre cheio de azeite, pois lá está o meu escolhido, lá está um novo rei de Israel. Jessé prepara todas as coisas, prepara o seu moço, faz uma viagem, chega até a casa de Jessé. Quando chega lá, Jessé já fica apavorado, a sua vinda é de paz, e ele: sim, a minha vinda é de paz.
eu vim sacrificar, eu vim adorar. Amém? Quantos vieram adorar? Diga amém. E ele conta toda a história dizendo: o Senhor falou comigo, e dentro da tua casa, Jessé, o novo rei de Israel está. A Bíblia nos fala que o seu pai de Davi, começou a chamar um por um dos seus filhos, imaginando que seria algum dos soldados do rei Saul. Eliabe, Abinadab, alguns daqueles que já manejavam a espada, que tinham experiência em guerra. Davi sequer foi convidado a participar da seleção ou daquele culto, daquela adoração. A Bíblia diz que Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens, Jessé? E ele disse: não, ainda há um, o mais moço. Ele está no campo, apacentando as ovelhas. A palavra do Senhor nos diz que Samuel falou: ninguém come enquanto Davi não chegar. Todas as vezes que eu assisto um filme, uma minissérie, quando eu vejo esse episódio sendo retratado, alguém indo chamar Davi dizendo: olha, está tendo um culto lá em casa e meu pai mandou te chamar com urgência. As ovelhas, deixa as ovelhas, papai mandou chamar você, tem algo acontecendo e eu acho que vai ser bênção para você. Davi pega aquela arpinha, sai correndo e chega naquela casa, aquele menino ruivo, baixinho talvez, não tinha tanta beleza, não tinha um porte físico avantajado, talvez ninguém dava nada por ele, e ele chega lá sem entender o que estava acontecendo, e Samuel já olha, e o Espírito de Deus fala: está aí o novo rei de Israel. Davi não pediu para ser ungido, Davi não caçou posições, Davi estava vivendo a sua vida comum, pastoreando as ovelhas de seu pai. Era mais um dia normal na vida de Davi. Mais um dia cotidiano. Mas de repente algo começou a acontecer. Quando você acha que ninguém está te vendo, os olhos do Senhor estão sobre a terra. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor nos sonda e nos conhece por dentro. A palavra dele diz que a própria palavra é mais penetrante, mais afiada que uma espada, capaz de penetrar, aleluia, um lugar que médico nenhum consegue alcançar, a divisão das juntas e medulas do espírito e da alma. A palavra de Deus, ela vai lá nesse lugar que nenhum médico consegue ir. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. O salmista diz: se eu subir no mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor me vê. Para onde eu fugirei da tua presença? Quantos já não tentaram? Lá no começo, no jardim, quando Adão pecou, ele se escondeu na viração do dia, quando Deus ia encontrá-lo. Os olhos do Senhor já tinham o achado. Adão, onde estás? Essa pergunta não é porque Deus não sabia onde ele estava, é que ele havia se perdido de Deus. Deus nunca nos perdeu de vista, mas o homem pode se perder na caminhada. Você saiu do lugar marcado, você saiu do lugar secreto, você não está no jardim da inocência, você não está no lugar do encontro, você não está no lugar da intimidade, você não está no lugar que todos os dias nós estamos juntos. Onde você está? Você não frequenta mais aquele lugar. Eu quero você de volta. Davi foi encontrado no meio das ovelhas. Aquele rei que Deus fez uma aliança perpétua, dizendo: jamais o trono sairá da tua linhagem, da tua casa, Davi. Ele era apenas um pastorzinho de ovelha.
E Deus encontrou ele lá. Deus encontra alguns em boca de fumo. Deus encontra outros em becos. Deus encontra outros em cidade que sequer se encontra no mapa. Deus encontra uns na grande metrópole da época, em Roma. Deus encontrou Onésimo dentro de uma prisão, debaixo do calabouço, fugindo do seu senhor Filemon. Mas Deus o encontrou. Deus encontrou Jonas dentro do porão, lá embaixo, fugindo da vontade de Deus, no meio do mar. No meio do mar, Deus encontrou Jonas. Deus encontra o homem, a mulher, na onde ele estiver, seja no vilarejo, seja apacentando ovelha, seja no meio da montanha, seja no vale, seja no deserto, Deus encontra você. Diga: eu fui encontrado por Deus. Deus encontrou e chamou Davi, e ungiu Davi. Não ungiu Davi com pompas de rei. Não teve banda, não teve orquestra, não teve nada disso. Foi Davi, seu pai, sua mãe, seus irmãos. E ainda disse: mantém secreto. No outro dia, Davi já estava cheio de dinheiro, Davi já estava cheio de seguidor, Davi já estava morando num palácio. No outro dia, foi assim? Acabou aquele negócio, agora vai cuidar das ovelhas. Volta a fazer o que você estava fazendo. Quantas vezes recebemos promessas de Deus e a gente acha: agora vai, agora vai, agora vai, agora vai continuar tudo do mesmo jeito. Segunda-feira está aí, o patrão está aí, o trabalho está aí, temos que fazer, aleluia, o nosso trabalho diário. É luta, é um leão por dia, é um urso, é um gigante. Aí você fala: não, onde que fica a promessa? Pelo contrário, antes da unção, a vida de Davi era uma vida tranquila, era uma vida de cuidar de ovelha, era uma vida que no máximo que ele levava era uma cabeçada de umas ovelhas rebeldes, porque tem ovelha que eu vou te falar, irmão, em vez em quando vocês têm que quebrar umas pernas dela, que elas é terrível. Quem já viu aqui ovelha dando cabeçada em pastor? Já viu? Tem um vídeo assim, que o pastor está assim, a ovelha vem por trás dele, dá uma cabeçada, joga ele longe, quase mata ele. Eu falo: misericórdia. Não manda essas para cá não, Jesus. Oh, meu Deus. Tem ovelha que ela, de vez em quando, ela acha que ela é bode e quer dar cabeçada. Aí você fala: calma que você é ovelha, para de bobeira. Amém? Então a vida de Davi estava tranquila até aquele dia. Existem promessas na minha, na sua vida, sonhos que vêm na minha, na sua vida, profecias que vêm, que nos colocam um alvo espiritual, parece que nas nossas costas, dizendo: é aquele lá que tem a promessa. Aí todo o inferno parece que levanta com flecha e fala assim: ah, então é aquele. Então, galera, vamos lá no meio. Stop. Você fala: meu Deus, o negócio piorou. Depois que o óleo desceu, depois que o profeta levantou a mão, depois que o pastor pregou, depois que eu aceitei Jesus, o negócio piorou. Será por quê? Porque no mundo espiritual já sabe que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E não existe um escolhido, uma escolhida que não passa por momentos de lutas, de perseguição, de tribulações, de escassez. Faz parte do pacote. Jesus deixou claro isso em Mateus capítulo 5. No sermão da bem-aventurança, ele vai dizendo assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e vos perseguides, mentindo dizer de todo o mal contra vós, por minha causa. Grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. José, quando contou o seu sonho, o que aconteceu? Sua vida melhorou ou piorou? Irmãos, eu tive um sonho. Que sonho? Eu vou ser governador. Todo mundo vai se dobrar diante de mim, inclusive vocês. O quê? Papai e mamãe também. A luz, o sol, as estrelas, todo mundo. Não, aí você pegou pesado. Aí é demais.
Quantas são as vezes que o ministério, a unção, a promessa de Deus faz ao contrário, momentaneamente na nossa vida. Deus fala, você vai vencer, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser uma atalaia dentro da sua casa. Aí parece que tem um reviravolta e você fala, gente, mas está acontecendo ao contrário do que o profeta falou. Eu não consigo entender. Porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo de número 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém, irmãos? Há um tempo para todas as coisas. Davi é ungido rei. Davi continua a sua vida cotidiana. O rei Saul começa a ficar endemoniado. Começa a perder o sono. Começa a ficar perturbado. Sai do seu juízo. Alguém tem uma ideia, e essa ideia não é por acaso, manda chamar um músico, e dentre os músicos, alguém ficou falando, olha, tem um jovem, que ele toca umas melodias, ele canta ao Senhor, ele canta demais, é uma bênção, chama esse homem, e ele começa a tocar dentro, aleluia, ali, da sala de reunião, da sala do trono, ele começa a tocar e Deus começa a usar. Deus te promete uma coisa e começa a te usar em outra. Deus te dá várias habilidades. O caminho que você acha que vai ser desse jeito, nem sempre é do jeito que você acha que é. José teve um sonho que seria governador. Deus levou ele para ser jogado na cisterna, vendido pelos irmãos, e parar em outro país, e ser vendido como escravo, e depois parar na cadeia. Meu Deus do céu, que sonho é esse? Depois que eu tive esse sonho, minha vida acabou. Estou longe de papai, longe de mamãe, longe de meus irmãos, longe do meu país, agora estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, estou preso injustamente, porque um dia eu sonhei e quis obedecer o sonho de Deus. Paulo foi preso porque um dia ele expulsou um demônio de um adivinhador, de uma mulher que ficava adivinhando. Esses homens verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Ele falou, está amarrado, capeta, sai dela. E ele foi preso. Quantas vezes nós estamos fazendo a coisa certa e pagamos um preço terrível por fazer as coisas certas? Na família, no trabalho. Por quê? Porque nem sempre aquilo que é certo na Bíblia, no mundo que vivemos, as pessoas querem a verdade, as coisas certas de Deus. A Bíblia diz que a verdade liberta, o mundo diz que a verdade dói. A verdade dói, a Bíblia diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, Davi recebe a unção, vai para o palácio, vai para a sala do trono, começa a ministrar, começa a ganhar notoriedade. E a Bíblia diz que um dia Davi, ele vai levar queijo para os seus irmãos na guerra. Você conhece a história. E não tinha um homem naquele lugar que tinha coragem de pegar aquela empreitada, de enfrentar um gigante. Talvez nenhum de nós que aqui estamos teríamos essa coragem, mas aquele menino era diferente. Aquele jovem, ele tinha uma intimidade com Deus diferente, ele tinha uma fé diferente. E ele falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu que está zombando do Deus de Israel? Ele trouxe para o pessoal, ele não deixou aquela ofensa. Dias e dias aquele homem zombando do exército de Israel, zombando do Deus de Israel, zombando do povo de Israel. Quando Davi ouviu aquilo, ele falou, isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim. Não tinha nenhum homem, até que aparece Davi, um único que se candidata a enfrentar Golias. A proposta era boa, isenção de impostos para sempre, para sua casa e para ele. Casar com uma das filhas do rei e entrar para a família real. Olha aí, irmãos. Deus faz a promessa lá atrás, mas Deus cria os seus caminhos. Existe gigante que nada mais é que quer para promover o seu nome. Existem lutas e situações que aparecem na sua vida, que é o trampolim para te levar a viver a promessa que Deus um dia fez na sua vida. Tem coisa que você fala, bendito foi aquele problema.
Coisa boa foi aquela luta. Se não tivesse acontecido aquilo, meu Deus! Se Onésimo não tivesse sido preso, ele não tinha conhecido Paulo, e ele não tinha conhecido Jesus de Paulo, e até hoje ele estava sendo escravo do pecado e escravo do mundo, e ele estava no inferno. Mas graças a Deus ele foi preso, graças a Deus ele caiu na cela do apóstolo Paulo, graças a Deus Paulo pregou para ele foi liberto e virou um pregador da palavra de Deus. Existem alguns naufrágios, algumas falências, existe algumas perseguição que nos tira de alguns lugares que Deus já quer nos tirar de lá faz tempo. Vai vendo? Davi, ele vai de uma forma milagrosa. Ele rejeita as armaduras de Saul, nem sequer pega uma espada, ele vai no nome do Senhor. Sabe, queridos, existem guerras que você não vai vencer com armas humanas, com conhecimento. Porque eu conheço fulano que trabalha não sei na onde. Porque o jeitinho. Porque fulano é policial. Porque ciclano trabalha no controle de habitante. Porque ciclano tem um know-how. Porque ciclano tem... Como é que é o nome lá? Me ajuda aí. A pessoa faz muito network. Seu network não vai adiantar nada se Deus fechar a porta. A Bíblia diz que ele tem a chave, e a porta que ele abre, o homem não fecha. Mas quando ele fecha, você pode conhecer Geneve, Suíça, Europa, você pode conhecer o presidente Trump, você pode conhecer quem você quiser. Ele falou, fechou, não abre, acabou. Mas se ele abrir, você pode ser um pastorzinho de ovelha que mora no interior, que malemar sabe falar bom dia. Seu idioma é quase um berro de uma ovelha. Berro. Você fala, o que ele falou? É dia, noite? Berro. Está berrando, ele nem sabe falar. Mas Deus falou, esse aí vai ser meu rei. Essa aí é a minha escolhida. Mas não tem curso, mas não tem permissão, mas não tem passaporte, mas não sabe falar. Mas eu escolhi, acabou. Acabou. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, entenda isso de uma vez por todas. Ninguém pode parar aquele que tem uma parceria com Deus, aquele que é protegido por Deus, aquele que tem uma aliança com Deus. Os homens levantam, os homens fazem montim, os homens tramam na calada da noite, os homens fazem reunião secreta, mas quem pode contra o Deus Criador dos céus e da terra? Eu te trouxe nessa noite para te dizer que eu estou trabalhando por ti. O Senhor está trabalhando pelos que nele esperam. A Bíblia diz que o Senhor trabalha. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não dorme e não tosqueneja, ele não cochila. Ninguém pega o Senhor de surpresa. Nossa, eu não sabia disso. Não existe isso. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe quem vai ser o presidente do Brasil nos próximos 4 anos. Ele sabe quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. E isso não vai mudar nada na minha e na sua vida. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe de tudo. Ele ouve tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem já entregou o seu caminho ao Senhor, amém? Você confia em Deus? Então descansa em Deus. Ai, pastor, estou tão preocupada com meu filho, estou tão preocupada. Pastor, o que está acontecendo? Descansa no Senhor. A sua preocupação não vai mudar nada. Amém? Confia em Deus. É Ele que cuida do seu filho, da sua filha, é Ele que cuida das suas finanças. Foi Ele que cuidou de você até hoje, Ele vai continuar cuidando. Davi, ele estava agora diante do gigante com uma pedra e uma funga. Um menino, um estilingue, uma baladeira.
depende da região que você veio. E ali virou uma forma de zombaria. As pessoas começaram a fazer piada. Alguns eu acho que imaginam que fechavam os olhos, eu não quero nem ver esse massacre. Eu não quero nem ver o que esse gigante vai fazer com essa criança. Irmãos, ele falou, eu venho contra ti no nome do Senhor. Vá! Não foi 2 nem 3, foi só uma tentativa. A pedra foi certeira no lugar exato. O gigante cai com a cara aos pés de Davi. O tapa foi na frente, mas eu imagino a pedra batendo na frente e Deus dando um tapa nas costas, assim, na cabeça dele. Isso não está na Bíblia não, tá? E ele, bum! Agora Davi tira a própria espada do inimigo e levanta aquela espada. Alguns dizem, eu não sei, que passa de 40 quilos aquela espada. Ele levanta aquela espada e vá! Arranca a cabeça de Golias. Os filisteus desesperam, Israel vai à loucura, a dopamina toma conta de todo aquele povo que estava assim humildezinho, fracassado, vem uma força que eles não esperavam e põe todo mundo para correr, e agora Davi é conhecido em todo Israel. E todas as mulheres cantavam e celebravam dizendo, Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares, Saul matou 1000, e o menino que só pastoreava ovelha, agora tem mais de 70 mil seguidores. O que é isso, pastor? Não tinha YouTube, não tinha Instagram, só para você entender. Eu achei super interessante o que aconteceu nessa Copa, aleluia, o goleiro Vozinha. Eu acho que o goleiro que estreou na Copa com mais idade, mais de 40 anos, de uma seleção bem desconhecida, não é tradicional na Copa do Mundo. E o Vozinha parou a Espanha, a grande Espanha, a grande campeã Espanha. O apelido dele é Vozinha. Ele começou o jogo com 40 mil seguidores. Na transmissão do jogo, influencer que faz a transmissão começou a pedir, gente, o Vozinha cata demais, gente, vamos dar uma moral pro Vozinha, começa a seguir o Vozinha aí no Instagram. Irmãos, 40 mil. Ao final do jogo, naquele dia, ele estava com 7 milhões de seguidores. Última vez que eu fui ver, estava com mais de 14 milhões, que eu fui ver com o Felipe. 14 milhões. E o que isso quer dizer? Nada. O que eu quero dizer é que Davi, se fosse nos dias de hoje, depois que ele matou o gigante, ele ia ter muito mais seguidor do que Neymar, do que Ronaldinho Gaúcho, ele ia ter muito mais seguidor do que Deolane, ele ia ter muito mais seguidor, como é que é o nome daquela lá, Duda? Virgínia, ele ia ter muito mais seguidor do que qualquer um, porque ele matou o gigante. Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. 10 milhares. Não havia rede social. Havia mulheres que cantavam e diziam, Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. E a fama de Davi, matador de gigante, matador de gigante, matador de gigante. E o alvo cresce. O alvo que era pequenininho fica um alvo grandão, maior que ele. A fama traz a perseguição, traz a inveja, traz a luta. Você se torna um alvo. Amém? Tem um ditado japonês que diz assim, prego que se destaca, martelo nele. Tom, tom. Pastor, está doendo, é porque você está destacando. Amém? Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Aleluia. Aquela manga bonita que fica lá assim, meia rosada, assim amarelada, rapidinho vai vir pedrada. Rapidinho vai vir pedrada. Não corra daquilo que Deus te chamou, amém, queridos? Agora, voltando para o texto que nós lemos, 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 8 e versículo de número 9, as coisas mudou. Há um matador de gigante, aquele que toca bonito, que faz um solo mais bonito do que o nosso irmão Tom. Eita.
aleluia, o poeta, o autor do Salmo 23, cantando a canção, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora ele está fugindo, diga comigo, fugindo. Fugindo. O homem de Deus fugindo? Fugindo. E fugindo para quê? Para salvar sua vida. Fugindo de quem? Da ira do rei Saul. E a Bíblia diz que ele foge para a região de Nob, as terras dos sacerdotes, as montanhas de Nob, aonde ficava a escola dos profetas, aonde ficava, aleluia, a casa dos levitas, dos adoradores, e ele vai lá. A Bíblia diz que ele chega com fome, cansado, sozinho, e ele fala com um sacerdote, e ele pede comida, mas antes disso ele pede uma lança, uma arma, uma espada, porque ele saiu correndo e nem sequer a sua espada ele a trouxe. O sacerdote pergunta, mas como é que é isso? Ele, não, eu estou numa missão aqui, o rei mandou e é assim, e eu não tive tempo de pegar nada. Ele falou, olha, tem só uma, a de Golias, o filisteu, que você feriu, que você matou. Deus permite nós voltarmos a alguns lugares, para que nós lembremos da onde Deus nos tirou. Naquele momento, talvez, Davi imaginava, acabou para mim. O presidente do país e todo o exército está atrás de mim. E eu não tenho nenhum estilingue aqui. Eu não tenho nada. Mas ele buscou refúgio no lugar certo. Ele foi nas terras de Nob, ele foi na casa do sacerdote. Ele foi na onde estava a palavra, ele foi na onde estavam os profetas, ele foi na onde estava o sacerdote. Sabe, querido, nos momentos de aflição, nós precisamos entender que há um lugar seguro, é em Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, que Ele é o nosso escudo e fortaleza. A Bíblia diz para que nós habitemos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo das suas asas. Lá é o lugar da habitação do servo e da serva do Senhor. O lugar seguro, onde o inimigo não nos toca. Flecha que voa de dia, peste que vem assolar ao meio-dia, mortandade. Você está protegido, você está protegida pelo Senhor. É Ele que te guarda, o guarda de Israel. Ele nos guarda, Ele nos protege. Então, ele foi buscar abrigo e refúgio no lugar certo. Ele foi na cidade de Nob e ele falou com o sacerdote. O sacerdote falou, olha, eu tenho aqui, eu tenho a espada, somente uma, de Golias, aquele que você feriu. Eu fico vendo nesse texto algo assim, a única pessoa que tem direito de usar essa espada é você, Davi. Porque você que venceu esse Golias. Existem coisas que não é para ninguém, é para você. E acabou. Existem vitórias, existem portas que Deus abre coletivamente, mas existem coisas que é individualmente. Existem chamados, existem milagres que é para uma pessoa específica. Se você leu todo o texto, ele fala da necessidade dele, que ele estava precisando de armamento, e ele falou, eu estou com fome. E o sacerdote falou, não tem pão, a não ser o pão consagrado ao Senhor. Tem um pão aqui santificado. Tem um pão aqui que é um pão diferente. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que lutas espirituais não se vencem com armas naturais. Existe momento que estamos vivendo perseguições e guerras, que o alimento natural não é suficiente para nos nutrir, para nos dar capacidade
de guerrear aquela guerra. Precisamos comer deste pão espiritual. Precisamos comer desse maná do altar. Precisamos nos alimentar do pão de Deus. Ele diz na sua palavra: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Elias, o profeta que estava na beira do rio, ele estava lá cabisbaixo, ele estava lá derrotado, achando que tinha acabado, pedindo a morte, e veio um anjo, cutucou ele e falou: coma. Ele o que? Pão da padaria celestial, pão da padaria do céu. E ele comeu e voltou a dormir. Ele falou: tá duro. Está pior do que eu imaginava. Eu vou trazer mais pão. Ele precisa comer mais. E ele comeu mais pão. Agora come e vamos, pois a caminhada é longa. E a Bíblia diz que com aquele pão ele caminhou 40 dias. Deus quer trazer alimento que te dá força para que você possa vencer as batalhas. E esse alimento não é um fast food espiritual que você encontra na internet, nos coaches da internet, que vai massagear o seu ego dizendo que você é o dodóizinho de Jesus. Não! Esse alimento, muitas das vezes, é aquele alimento da Páscoa, um pão sem fermento, com ervas amargas, para que você se nutra e lembre de onde Deus te tirou. Ervas amargas, para você lembrar do tempo da amargura. Nutrir de Deus não é comer somente rosquinha cheia de leite condensado, não é só tomar sorvete gostosinho. Em vez em quando tem que comer coisa amarga, tem que comer do tutano, tem que comer mocotó espiritual. Que isso, pastor? É uma linguagem figurativa. Eu não como aquilo que eu quero, eu como aquilo que Deus coloca na minha mesa. E tem vezes que o prato, o menu é duro. Você fala: é isso? Diga comigo assim: é o que tem para hoje. Dá glória a Deus, porque nós temos. Amém, irmão? Levanta a mão e diga: obrigado, Senhor, por esse maná. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ou você é um menino mimado na casa de Deus, só come Danoninho? Lembra dos nossos pais? É o que tem. Então fica com fome. Eu não gosto de gelado. Eu não gosto de guereba. Então fica com fome. Agora vai gostar. Nossos pais adulavam nós? E eu falo bem um goianês, um mineirês mesmo. Adulava? Adulava não, irmão. Agora hoje, minha filha, come. Come. Pai adulando para comer. Lá em casa eles adulavam para não comer. Um menino que come, misericórdia, está comendo tudo. Hein, Valmir? Cadê a pamonha que estava aqui? Sumiu. Um menino meu. Cadê o doce? Tinha que colocar escondido. Amém, irmão? Tinha que esconder. Antigamente escondia uma lata de leite condensado dentro do guarda-roupa. Você fala: mas gente, que negócio é esse? Vai bolacha recheada, biscoito recheado escondido nos quartos. E quando, isso não aconteceu com você não, só comigo. Morava aquele tanto de neto, aquele tanto de sobrinho no lote, né? Vai vendo. Aí a mãe vai dar um danoninho, um iogurte pro filho. Ela tem que fazer uma segurança. Vem cá. Tem um monte de sobrinho, não dá para dar para todo mundo. Toma aqui, rapidão. Vamos. Isso aí. Aquilo era uma vez no mês e olha lá, né? Irmão, quem lembra do baré? Será que teve baré no Brasil inteiro? Tubaína, baré. Um refrigerante que vinha numa garrafa, parecendo uma garrafa de cerveja. Irmão, tinha um baré de tutti-frutti. Aquilo no domingo, irmão, eu não entendo. Uma baré dava para a família toda. Hoje, uma coca de 2 litros não dá para alguns irmãos daqui da igreja. Era 600 ml naquele copinho americano.
Cada um tomava um pouquinho. Era o Guaraná de pobre, mas aquilo era bom demais. Ah, mas aquilo era bom. Né? Uma escassez, uma luta. Então, voltando para o texto, como aquilo que Deus está colocando na mesa. Alimenta-se do alimento espiritual, daquilo que vem do altar. Crente que não se alimenta da palavra é um crente raquítico, é um crente magrinho, é um crente que toda hora está doente, que toda hora está caindo. Mas quem recebe a palavra na veia, quem recebe o tutano, ele é alimentado, ele tem anticorpos, aleluia, ele tem o antídoto, ele é vacinado pela palavra. Vem o vírus do cão, vem a fofoca, vem o vendaval, mas ele está cheio da palavra, ele come da palavra. Ele fala, sai Satanás, aqui não, capeta. Voltando para o texto, irmãos, ele falou, eu estou com fome. O homem falou, só tem pão de Deus. Ele falou, esse que é bom. Não está assim na Bíblia não, mas ele falou, eu quero. E eu já disse nessa noite, há momentos que o alimento comum não é suficiente. Existe problema que médico não resolve, que psicólogo não resolve. Eu não estou contra o psicólogo, pelo contrário, irmãos. Psiquiatra não resolve. Há problemas que é somente o pão de Deus, porque ele está no nível espiritual. Nenhum conchave, nenhuma amizade, nenhum documento, nenhum dinheiro, nada resolve. É só no mundo espiritual. Existe fome que nenhum pão da terra é capaz de saciar. Só o pão de Deus. Por isso que ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele vai dizendo mais, o meu corpo verdadeiramente é comida, é pão. Meu corpo foi partido por vós. Quem come desse pão, come da minha carne, tem vida nele, eu estou nele, ele é vivificado, aleluia. Verdadeiramente o meu sangue, aleluia, purifica, é bebida, é vida. Alimenta-se de Deus, alimente-se da palavra de Deus, vai para o secreto com Deus, começa a comer do maná. Você está no deserto, é o maná que Deus te trouxe, é o maná que você vai comer. Todo dia tem maná celestial na minha e na sua vida. Eu gostaria de falar com os irmãos aqui para a gente caminhar para o final. Davi, ele está fugindo de algo que ele não fez nada de errado, irmãos. Ele não cometeu um crime para estar fugindo. Pelo contrário, por fazer as coisas certas, ele foi obrigado a sair daquele lugar. Por fazer as coisas corretas, ele foi obrigado a sair daquele lugar para preservar a sua vida. E a Bíblia está repleta de histórias semelhantes. Moisés teve que abandonar o Egito e fugir para o deserto de Midian. E lá ficou 40 anos. Um que tinha a promessa de ser o libertador. Muitas das vezes Deus pega-nos, leva-nos por um momento para nos esconder no deserto de Midian, na caverna de Adulão, nas terras dos sacerdotes. Deus nos esconde por um tempo. Não tem mídia, não tem holofote, não tem aplauso, não tem microfone, não tem nada, e Deus está nos escondendo, e Deus está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. E por isso, Deus pegou o apóstolo Paulo, levou durante um tempo para um lugar de esquecimento. Ele não fez parte dos primeiros anos da igreja. Ele estava ali sendo aprimorado ou desaprendendo o que aprendeu com os fariseus e aprendendo as coisas certas com o próprio Deus. Moisés passou 40 anos no palácio do Egito, aprendendo tudo de melhor daquilo da época, engenharia civil,
artes marciais, matemática, as línguas dos egípcios, tudo que havia de tecnologia, Moisés cresceu aprendendo. Depois ele foi para o deserto para desaprender e aprender com Deus, a ser humilde, a ser líder, a ouvir a voz de Deus, a apacentar a ovelha de Jetro, seu sogro. Então não se incomode se Deus te levou para um lugar de esquecimento durante um tempo. Não se incomode se você precisou sair contra a sua vontade de algum lugar. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Se fosse depender de Davi, ele não tinha saído dali. Existem zonas de conforto que fica tão confortável que a gente não quer sair. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que a águia, ela começa a colocar espinhos em certa altura no ninho, para que aquele ninho fique que não tenha conforto, que aquele passarinho fica incomodado de ficar no ninho e toma a atitude de bater asas e voar. Sabe, o ninho é gostoso, irmão. Vem comidinha da mãe na boquinha. Então, já mastigada. Ai, é o danoninho. É o danoninho da águia. É o danoninho do passarinho. Você está rindo, né? Você gosta, né? Vou arrumar confusão aqui. Colocando espinhos, irmãos, para ver se bate asa. Tem hora que está tão gostoso, está tão confortável, que você fala, não, vou ficar por aqui. Aí o negócio tem que ficar doído. Aí vem um negócio e espinha a gente de cá, espinha a gente de lá. Aí a mãe vem e coloca mais espinho. É mãe ruim, não é não. É porque ela sabe da sua capacidade e sabe que você vai fazer voos grandes. E ela não quer que você vive preso dentro de um ninho. Ela quer que você conheça paisagens, rios, cachoeiras, riacho, que você pegue a sua própria comida, que você pare de comer danoninho, que você comece a comer uma comida mais sólida, uma comida mais forte, que você comece a viver coisas extraordinárias. E a sua mãe, a mãe águia, conhece tudo aquilo e fala, vamos, eu vou te ajudar, vai, você consegue, bate asas, voa. Quantas são as vezes que o lugar que estamos está tão confortável, mas Deus fala, eu vou colocar espinho nesse ninho aí. É no trabalho, Deus fala, eu vou colocar espinho nesse ninho aí. Aquele cara que sempre foi de boa com você, eu falo, eu vou colocar espinho nesse ninho aí. Sabe por quê? Porque você está muito tranquilo. Uai, pastor, Deus não quer ver eu tranquilo? Não, essa tranquilidade está te tirando, te roubando do propósito de Deus. Você não quer voar, você não quer viver aquilo que Deus tem para você, porque você está no ninho. E o ninho você tem comidinha, tem garantida, tem aguinha garantida, tem danoninho garantido. Está tudo lá no penhasco, lá em cima, ninguém te bule, ninguém mexe com você. Ai que bom, ai que delícia, eu estou aqui. Lá vem espinho, tum, ai, mais um, ai, vai voar. Cutuca o seu irmão, dá uma espinhada nele e fala, é hora de voar, é hora de voar. Meu Deus, o que eu vim fazer nesse culto? Você que está acompanhando pela internet, há tempo para tudo e agora é hora de voar, meu irmão. Cria coragem e viva o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, Davi não saiu porque quis, ele foi obrigado a sair de lá. Ou você sai ou você morre. Corra, Davi, corra pela sua vida, Davi. Tem uma galera vindo atrás de você com espada, com pau, com pedra, com foice. Corra! E perna para quem te quer, e vai embora, só num desesperado, porque um dia derramaram óleo na minha cabeça e agora a minha vida está em risco, meu Deus, ai Senhor, mas o Senhor está com ele. Amém. E se o Senhor está com ele, está tudo certo. Amém, irmãos?
A minha, a sua vitória não é no lugar, não é no momento, é do Senhor estar conosco. Se o Senhor estiver contigo, aleluia. O próprio salmista disse: ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A presença dele faz toda a diferença. É ele que nos guarda, é ele que nos alimenta, é ele que nos promove, é ele que nos protege, é ele que nos dá o livramento. Aleluia! Ainda que levante 1000 contra a tua vida, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena caminhar com Deus. Davi agora pega aquela espada, ele come daquele pão, ele pega aquela espada, e a Bíblia vai continuar narrando, dizendo que não foi de um dia para a noite que ele voltou a sentar no trono. Pelo contrário, ele foi para um lugar pior, para uma caverna chamada Caverna de Adulão, aonde todos os fracassados iam. Quando Davi entrou para lá, irmão, ele só atraiu coisa ruim. Nos dias, humanamente falando, ele não atraiu empresário. Olha, tem um empresário fulano de tal, ele está aqui, ele quer patrocinar o seu ministério. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele atraiu endividados, fracassados e derrotados. Meu Deus do céu. Entraram para a caverna com Davi, a caverna de Adulão. Mas quando saiu de lá, saiu os valentes de Davi. Um exército que não havia exército que podia combater com aquele exército. O exército que saiu da caverna de Adulão, um valia por 1000. Eu não sei qual foi a palavra que Davi pregou dentro daquela caverna. Eu não sei se teve um culto pentecostal naquele lugar. Eu não sei se o Espírito Santo desceu. Porque é isso, pastor? Não era Pentecoste, não. Eu não sei o que aconteceu lá. Mas eles entrou de um jeito e saiu diferente. Eles entrou fracassado, derrotado, endividado. Mas saiu os valentes de Davi. Aleluia. E começou a conquistar. E começou a vencer batalha. E começou a vencer guerra. Eu não sei como que você entrou nessa noite. Talvez fracassado, endividado, cabisbaixo, derrotado. Talvez com depressão, bipolaridade, tomando tarja preta. Mas eu quero profetizar que você vai sair daqui diferente. Porque você é escolhido. E o propósito de Deus continua de pé sobre a tua vida. No nome santo do Senhor Jesus. Creia nessa palavra profética que vem do altar. Alimenta do pão que vem do altar. Alimenta da palavra que vem do altar. Aleluia. Você vai sair daqui como valente de Davi. Eu estou correndo do rei. Eu estou numa situação terrível. E o que me lhe é oferecido? Pão consagrado, pão santo e uma espada do meu ex-inimigo. É o que tem. Tem hora que não teremos recursos. Tem hora que não teremos apoio. Tem hora que não teremos aplauso. Tem hora que não teremos aquilo que achávamos que teríamos. Mas com pouco que Deus colocou na sua mão, Ele é capaz de fazer você viver a promessa. Para finalizar, quando Davi pegou aquela espada, eu acho que ele lembrou do dia. Imagina milhares de vozes gritando. Imagina um monte de tambor batendo. Tambor, vamos lá comigo, os tambor. E a guerra, tambor. Lá, me ajuda aí, guerra. Suspense. Golias está vindo. E o menino está aqui, ó. Melhora essa guerra aí. Isso. Melhora aí. Ó. Emoção. Menininho. Pastorzinho de ovelha. Com estilingue na mão. Um homem gigante. Com espada.
E todo mundo batendo o pé, bate o pé assim comigo, bate o pé. Todo mundo da igreja, bate o pé. Todo mundo batendo o pé, batendo escuro, pá, pá. E aquele menino olhando. E agora, eu venho contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E ele roda aquela funga e lança aquela pedra. Pá. Ah, ele falou, é agora, é agora. Pega aquela espada. Eu não sei se ele conseguiu levantar de primeira, mas ele levanta e a cabeça do inimigo cai ao chão. Eu fico imaginando Davi segurando aquela espada e dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E ali ele não precisou fazer mais nada. Agora é tudo com Deus, agora é tudo. Agora o povo de Israel levanta com poder. O povo fracassado recebe um poder, uma unção, um Espírito de Deus. Ele vai embora para casa no colo, pastor. Todo mundo jogando Davi para cima. Davi, Davi. Ele fez o gol da final. Davi, Davi. Todo mundo quer foto com Davi. Todo mundo quer colocar o nome de Davi na camisa dele. Todo mundo está fã de Davi, quer o toque de Davi. Aquela noite Davi nem dorme. O que aconteceu hoje, meu Deus? Que dia foi esse? Guerras, a vida continua. Agora ele está só, com fome, perseguido. Chega no templo, na cidade do sacerdote, come do pão consagrado e vem trazendo a espada enrolada em uma faixa que estava de trás do altar e coloca na mão de Davi e fala, Davi, não tem outra a não ser essa, de Golias, aquele que tu feriste. Aí Davi pega aquilo e relembra tudinho. Eita! Essa luta que você está passando hoje, eu quero te dizer que você já venceu lutas maiores. Lembra do gigante que Deus já ajudou você a derrubar? Lembra quando você não tinha documento nesse país? Lembra quando você não tinha emprego nessa nação? Lembra quando você não sabia falar nem bonjour? Lembra quando o seu filho estava perdido lá no mundo? Lembra quando você estava orando para você viver o que você está vivendo hoje? Você já venceu coisas maiores. Pega a espada de volta. Olha na onde você chegou. Não vai ser essa luta que vai te derrubar não. Quando Davi pegou aquela espada, ele começou a fazer um flashback e lembrou daquele momento, daquelas vozes, daqueles tambores, daqueles gritos. Ele lembrou da poeira, ele lembrou da sua boca seca, com medo, apavorado. Ele lembrou de cada instante, ele reviveu. E dentro dele, imagino eu, Deus falando, eu estou contigo. Eu já derrubei um gigante, eu derrubo outro. Você é o mesmo, você não se perdeu. Tudo está do mesmo jeito. Tu és matador de gigante, tu és matador de gigante. É no meu nome que você vai ter vitória. Oh, aleluia. Levanta suas mãos e vai glorificando o nome do Senhor. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Você já teve mais fé, você já foi mais ousado em Deus. Cadê aquela mulher de fé? Cadê aquele homem que acreditava? Cadê? Onde ele foi parar? Ah, pastor, sabe, sei lá. Agora é hora de voltar. Aleluia. É hora de voltar. Porque a promessa ainda não se cumpriu na sua plenitude. Você ainda está no processo. Hoje foi dito através aqui dos louvores e da ministração. Não se contente. Eu não estou falando para você ser, aleluia, uma pessoa ingrata, não. Mas o que eu estou te dizendo é que Deus tem mais.
você pode fluir mais, você pode viver coisas extraordinárias. Deus quer que você mergulhe em águas mais profundas em Deus. Deus quer que nós vivamos experiências espirituais extraordinárias. Não se limite à liturgia do culto que você já sabe que vai acontecer. Diga: Deus, faça algo que me surpreenda. Deus, eu estou aqui, eu quero viver o extraordinário, Senhor. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, Senhor. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Nós não somos dos que retrocedem. Eu sei que a tua promessa está de pé. José teve o sonho, foi jogado na cisterna, foi vendido aos mercadores, foi vendido como escravo no Egito, trabalhou na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi parar na cadeia, na prisão, mas de lá Deus o levou ao trono. Deus tem os seus caminhos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu final é a morte, é o abismo. Os caminhos de Deus são melhores. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Confia no Senhor, entregue a sua vida no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu sei que ele está no controle da minha vida, eu sei que ele está no controle da minha casa. Eu vou descansar em Deus, pois eu vou viver as promessas de Deus. E eu vou terminar aqui. Aquele que tem promessa específica. Existe promessa coletiva: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa para a igreja, aleluia, para todos que vivem isso, aleluia. Mas existe promessa individual. Quem tem promessa de Deus na sua vida, levanta a sua mão. Então eu quero que você fique de pé no nome de Jesus, porque eu vou orar com você e por você. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus está de pé. Pastor, mas eu já estou velho. Deus prometeu a Abraão: Abraão, sai da sua terra, que eu te farei pai de uma grande nação. Ele já estava idoso. E passou anos e anos e anos, e nada da promessa acontecer. E Deus renovando a promessa: Abraão, conte as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. Aí Abraão ficava o dia todo triste, esperando chegar a noite, para olhar para o céu e falar: mas vai ser bom demais, senhor. Aí Deus renova a promessa dizendo: Abraão, pegue a areia na sua mão, conte a areia da praia, se é que é possível, assim será a sua descendência. Existe promessa de Deus na minha e na sua vida, que ela se acontecerá na vida dos nossos filhos. A gente fala: meu Deus, mas está chegando a idade, e nada da promessa acontecer. Acontece na vida de Isaac, acontece na vida de Jacó, e em Jacó começa a nação de Israel. Amém? As 12 tribos de Israel. A promessa de Deus está de pé. A promessa de Deus está de pé. Aleluia, Pai. Nós estamos reunidos nessa noite, nesse lugar, Senhor, para te adorar. Sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Há pessoas que estão aguardando a promessa, que estão crendo na promessa. Oh Senhor, Tu és aquele que faz o milagre, Tu és aquele que abre porta. Tu pega o pobre necessitado do pó e faz assentar aos príncipes. O Senhor pegou Davi da manjedoura, o Senhor pegou Davi do curral, das ovelhas, dos pastos, e levou ele a ser o maior rei de Israel, aquele a qual, aleluia, o Messias viria da sua descendência. Oh Deus, o Senhor fez uma aliança perpétua. Pai, abençoa a vida do Teu povo, abençoa a vida de
cada um de nós. Senhor, meu Deus, faça-nos ver mais uma vez a tua glória, renova a fé, traga avivamento no coração do teu povo e desperta a tua igreja nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Com as suas mãos levantadas, você vai orar comigo, profetizando e declarando. Diga assim: eu creio em todas as promessas que está na palavra de Deus acerca da minha vida. Eu creio que a minha casa, ela é conduzida pelo Senhor. Eu creio que Deus, que protege o meu lar e a minha família, eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Eu confio nele, ele cuida de mim. Se você crê, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus.